Olá, sejam bem-vindos a mais um Encontro com Jesus. O encontro de hoje vai nos falar sobre o jovem rico. É uma história conhecida, é um dos encontros conhecidos também, e é o único encontro em que a pessoa não se deixou transformar. Então fala-nos de um jovem, diz que era um jovem rico que se aproximou de Jesus e disse: "Bom mestre, que preciso fazer para herdar a vida eterna?" E Jesus começa logo por lhe cortar aquela primeira ação do bom mestre e diz: "Por que me chamas bom, se o único que é bom é Deus?" Ele aqui estava-lhe logo a pôr em causa o que é que ele estava a pensar. Jesus pôs em causa logo o que é que o jovem estava a pensar. E depois disse-lhe: "Bom só há um, e entretanto, se queres ganhar a vida eterna, tens que obedecer aos mandamentos." E o jovem perguntou: "Quais?" E Jesus não falou em todos, mas falou: "Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo contra ti mesmo." E o jovem disse: "Eu tenho obedecido a tudo isso, o que é que me falta ainda?" Quando ele pergunta o que é que me falta ainda, é sinal de que ele realmente não estava a sentir que estava a fazer tudo bem. Havia coisas que lhe estavam a faltar, ele sentia uma falta na sua vida, apesar de estar a guardar os mandamentos. E quando ele diz: "Eu faço isso tudo, o que é que me falta ainda?", estava a dar a entender que ele fazia obras, portanto ele achava que com as obras devia sentir-se salvo e não estava a acontecer isso, não estava a sentir-se salvo. Portanto, isto aqui para já mostra-nos que não são as obras que nos salvam, a única coisa que nos salva é a graça que Jesus nos concede e que nos foi concedida porque ele morreu por nós. Portanto, quando o jovem se sentia correto porque guardava os mandamentos, mas ao mesmo tempo se sentia incompleto porque não lhe chegava, só mostra que não é o guardar das obras que nos salva. Nós guardamos guardar as obras não, fazer as obras. Nós guardamos os mandamentos, a guarda dos mandamentos é uma obra, é um fazer. Nós guardamos os mandamentos porque estamos transformados por Jesus, não porque queremos ganhar. Perdão, alguma coisa. Já falámos aqui disto quando falámos dos mandamentos e no sábado. E então, quando o jovem perguntou: "Eu já faço isso tudo, o que é que eu preciso de fazer ainda?", queria ele dizer para me sentir completo, e Jesus disse-lhe: "Se queres ser perfeito, ou neste caso correto, completo, vai, vende os teus bens, dá o teu dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vens e segues-me." Diz-nos a história que o jovem se afastou muito triste porque tinha muitas riquezas. E depois há aqui aquela resposta de Jesus para os seus discípulos que diz: "Dificilmente um rico entrará no reino dos céus", e disse ainda: "É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus." Com isto, nós lemos isto e pensamos: ok, não devemos ser ricos. A riqueza não se pode ser rico para ser salvo. Não é isto que está a ser dito. O que está a ser dito é que tu, se tiveres riquezas, tens que fazer com elas trabalho em prol dos outros. Isto diz-nos que, se tu tiveres riquezas, elas têm que ser para ser usadas e não para ser a tua prioridade. Isto também nos diz que é mais importante fazer o trabalho de Jesus e ir com Ele e viver com Ele do que ser rico. Isto também nos diz que nós às vezes temos que alterar as nossas prioridades. O caso deste jovem, ele estava tão interessado nas suas coisas, nas suas riquezas, que ele não pensava de forma nenhuma abrir mão delas. Ele achava que tudo o que fazia, da guarda dos mandamentos daqueles que Jesus lhe disse, ele achava que fazendo isso era suficiente e não tinha que fazer mais nada. E então as suas riquezas eram suas para seu bem-estar. Acontece que as suas riquezas não são para seu bem-estar. As riquezas que nos são-nos concedidas para que nós possamos usá-las em prol dos outros. Não é mau ser rico, não se deixa de salvar quem é rico. Depende agora do que é que tu faças com as riquezas que tens. Vamos ver, há quem diga: agora vou dar as minhas coisas todas aos pobres e fico sem nada. É uma opção, mas se calhar é uma opção mais correta usar as riquezas que tens da forma que tu sabes usá-las em prol dos outros. Em vez de as dares de mão, ires tu usando em prol dos outros. Se calhar isso é uma forma de ser rico e ser rico de uma maneira sábia.
E quando Jesus diz um rico não entra no reino dos céus, não é um rico, não é uma pessoa com dinheiro, é um rico no sentido de uma pessoa que faz da riqueza a prioridade, que contabiliza e que guarda tudo o que é riquezas para seu próprio benefício, enquanto há filhos de Deus a precisarem de auxílio. E Deus concede-nos riquezas para nós distribuirmos para com os outros, para os outros. Portanto, o problema daquele jovem não era o ser rico, era dar à riqueza toda a prioridade. Ele não lhe interessava mais nada. Para ele, o correto era guardar todos os outros mandamentos e deixar-se estar rico. Mas o correto para Jesus era guardar os mandamentos todos porque amava Jesus, amava Deus e amava os outros. Portanto, fiquem bem, não há problema nenhum em ser rico. O problema é o que é que fazemos com a riqueza.